Olá, senhores, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H, nesta quarta-feira, com notícias extremamente importantes, porque, como nós alertávamos no encerramento do programa, na edição de ontem, terça-feira, havia já uma decisão judicial bastante importante, tomada pela Vara da Fazenda Pública do Fórum de Marília, e a gente dizia, amanhã nós teremos todos os detalhes, todas as informações. De fato, temos todos os detalhes, todas as informações. Agora, vou adiantar aos senhores, viu? É com relação às empresas do transporte coletivo e, de novo, nós estamos envolvidos em uma situação extremamente complicada, intrínseca. É aquela expressão mineira, né? Quando a coisa desanda, virou uma saroba, o pessoal costuma dizer lá em Minas Gerais e algumas regiões. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, porque muita gente fica sem entender o que de fato ocorre. O entendimento popular é muito simplista, é aquele negócio, mas afinal de contas, dá decisão, tira decisão, entra empresa tal, sai empresa tal, volta empresa X, retoma empresa Y. É mais ou menos por aí. Agora, os meandros, os caminhos todos que esse assunto acabou tomando no judiciário, em todas as instâncias, que nós já temos ações e medidas judiciais, porque ações, processos, para entenderem melhor, são 6 no total, envolvendo empresas de ônibus e as licitações do transporte público aqui na cidade. 6. Agora, as ações, as medidas, todos os recursos, todos os caminhos que podem ser seguidos, derivados dessas ações, aí são incontáveis. Incontáveis os procedimentos judiciários tomados a partir dessas ações ajuizadas na Justiça. E aí nós temos situações que estão ainda na primeira instância no Fórum de Marília e já temos situação, pelo menos uma que eu tenha conhecimento, que já está no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, quer dizer, já seguiu para a terceira instância. Então, dá para dizer que algo é definitivo? Ainda não. Dá para dizer que algo já transitou em julgado quando não cabe mais recurso, não cabe mais apelação? Também não. Aí você vai me dizer, mas afinal de contas, pergunta, interrogação, ficam as novas empresas que estão aí, a Grande Bauru e a Cidade do Sorriso, ou como queiram com os nomes fantasias que operam aqui na cidade, a Grande Marília e a Sorriso de Marília, ou vai voltar a empresa circular, ou será feita uma nova licitação ou licitações, porque são 2 lotes, né? Norte e Sul. O que de fato vai acontecer? É uma pergunta impossível de responder nesse momento. O que eu já alertei, e não foi uma nem 2 vezes não, diversas, incontáveis vezes aqui no nosso programa, é de que mais dia, menos dia, os certames licitatórios, as licitações, a concorrência pública que foi feita, isso tudo seria anulado e nós teríamos novas licitações para o transporte coletivo urbano de passageiros aqui na cidade. Eu sempre bati nessa tecla. Por quê? Não sou advogado, sou leigo, mas não sou bobo. A gente tem 35 anos de estrada, de militância no jornalismo e aprendeu convivendo com juízes, com advogados, com desembargadores, com promotores de justiça, com isso e aquilo. A gente aprendeu um pouquinho de como é que a coisa funciona e de bater os olhos, de ler, interpretar, ouvir, pedir opiniões, entrevistar. A conclusão que a gente chega é de que todo o processo de licitação para o transporte público de Marília não passou de uma verdadeira palhaçada. Porque, ao exemplo de muitas coisas, ou de quase todas as coisas, para não dizer de todas, eu não quero generalizar, mas de quase todas as coisas que são feitas com a mão do poder público em Marília, esta também foi para o vinagre. Por quê? Está eivado o processo todo, toda a tramitação está eivada de vícios de toda espécie, irregularidades, ilegalidades que foram denunciadas. Não sou eu que estou apontando. Na verdade, o que a gente vê, a gente lê e depreende daquelas ações que estão na justiça e de todos os remédios jurídicos que foram adotados ao longo desse caminho. Todas as vezes se fala em quê? Se fala em atos de corrupção,
em pagamento de propina, em licitação com cartas marcadas para saber quem é que vai ganhar, depois virada do jogo, no meio do jogo, regras alteradas, enfim. Tudo que pode comprometer a lisura, a transparência do processo de licitação, que deveria ser imaculado, na verdade, aconteceu. Ou dizem ter acontecido, ou pelo menos é citado nas ações, nas diversas ações e nas diversas e incontáveis medidas judiciais que derivaram dessas ações e que estão tramitando pela justiça. Então, se você pegar qualquer um dos processos, qualquer uma das medidas, você vai se deparar com esse tipo de acusação. Gente, o buraco é mais embaixo, a coisa é séria e eu tenho para comigo, eu tenho cá com os meus botões, que o melhor caminho, mais dia menos dia, é isso tudo ser anulado e a gente fazer um novo processo de licitação, uma nova concorrência pública, escolher o modelo mais adequado, quem sabe estabelecendo concorrência entre as empresas, que era o que todo mundo queria. Existe um monopólio de 20, de não sei quantos anos, uma empresa só, isso não pode ter, porque tem que ter concorrência é salutar. E existindo concorrência, a tendência é o preço cair, a tendência é o serviço melhorar, porque eu vou querer fazer melhor do que o outro, para dizer que eu estou prestando um serviço melhor, para ficar com a clientela. Enfim, a concorrência é absolutamente salutar, não sei como que ela pode acontecer no sistema de transporte público, transporte coletivo. Mas se existir um meio, se existir uma possibilidade, se já houver, se já tiver um modelo implantado em algum lugar, a gente pode até buscar, copiar, melhorar, enfim. Se tiver a possibilidade de estabelecer concorrência, melhor. Caso contrário, ao menos que se faça uma concorrência, uma licitação pública transparente, acompanhada por todos os organismos da sociedade, todos aqueles que manifestem interesse em estar em cima e verificar passo a passo o que está acontecendo, para que a gente, finalmente, uma vez na vida pelo menos, nas questões relacionadas com o poder público aqui na cidade, a gente possa respirar aliviado, não ter que passar óleo de peroba na cara por causa da vergonha que a gente passa aí fora quando se fala de Marília e do poder público, e aí sim falar, foi tudo certinho, foi tudo preto no branco, foi tudo nos trinques, nos conformes, não há uma objeção a fazer àquilo que aconteceu. Tomara a Deus, é para isso a nossa torcida, é para isso que nós nos empenhamos aqui. Hoje o programa terá outros assuntos naturalmente, mas o foco principal estará nessa questão. Outra sentença que foi publicada hoje, saiu ontem, da Vara da Fazenda Pública do Fórum de Marília. Primeira decisão de mérito. Todas as anteriores foram liminares, ou seja, decisões precárias, provisórias, com prazo de validade para expirar. Esta não, esta é sentença, decisão de mérito. É o conteúdo da ação que foi julgado. Então, primeira decisão de mérito. Isso tem um peso muito grande. A primeira de tudo que se ouviu falar até hoje, de 2011 para cá, 2010, 2011 para cá, até hoje, em relação ao transporte coletivo de passageiros aqui na cidade. Primeira decisão de mérito, mandando, primeiro, anular as licitações. Se nulas elas estão, por essa sentença, elas não existiram. Ponto. Então nós voltamos ao estado anterior às licitações. O que é que ocorria anteriormente às licitações? Operava uma empresa chamada Circular. Pela decisão do juiz Silas Silva Santos, titular da Vara da Fazenda Pública, torna nulas as licitações, elas foram anuladas, suspende os contratos firmados pela Prefeitura com as empresas declaradas ganhadoras dessas licitações, Grande Marília e Cidade Sorriso, e ele pede o cumprimento daquilo que está estabelecido em uma lei e em um decreto municipais, um de 2010, outro de 2012, decreto e lei estes que determinam que não existindo licitação ou até que tomem posse as empresas aprovadas em licitação, vencedoras da licitação, e a licitação foi tornada nula, então até que elas tomem posse, fica a empresa atualmente
operando o sistema. Quem é que em 2010, 2012 operava o sistema? Circular. Então, por osmose, por interpretação lógica, voltaria a empresa circular. Prazo de 5 dias na sentença para a prefeitura suspender os serviços da Grande Marília e da Cidade Sorriso e voltar a empresa circular, segundo a interpretação da sentença. Porém, na última linha da decisão, o juiz escreve que o cumprimento desta medida ainda depende de uma outra decisão que está lá no Tribunal de Justiça, que é uma decisão liminar, é uma decisão precária, é uma decisão provisória, não é uma decisão de mérito, diferente da nossa aqui que saiu ontem, manda que se respeite aquela inicialmente. O que diz aquela? Que ficam as empresas ganhadoras das licitações e que não volta a operadora anterior. Quer dizer, o contrário do que decidiu o juiz na vara da Fazenda Pública. Porém, agora entram os advogados. Os advogados que a gente consultou com vínculos ao grupo ligado à Circular, que tem várias empresas de ônibus, o grupo ligado à Circular diz o seguinte: essa decisão se sobrepõe a todas, já era, tudo perde efeito, tudo perde objeto fora da decisão do mérito. Todas as outras eram decisões precárias, liminares, então elas perdem efeito automaticamente. Prevalece a decisão de mérito, que é a única até agora, e outra, que eu vou falar daqui a pouco, um detalhe muito importante, a única de interesse coletivo, ponto. Aí eu vou ouvir o advogado que representa as novas empresas, Grande Marília e Cidade Sorriso. O que é que ele diz? Não muda nada, porque o juiz, depois de decidir tudo, escreve: tudo isso só terá efeito depois de perder validade, quando vier a perder validade, se é que vai, a decisão do Tribunal de Justiça, embora ainda em caráter liminar. Ou seja, nesse furdúncio todo, nessa confusão toda, mais uma confusão ainda pela frente. O que é que vai acontecer? Não sei, não tenho bola de cristal. Eu deduzo lá na frente que vai prevalecer a decisão daqui, a decisão de mérito, suspensão das empresas que estão atuando, param de operar, volta a empresa circular, que era imediatamente anterior, para que a cidade não fique sem ônibus, porque senão corre o risco de ficar sem ônibus, ok? E anulação da licitação, que já foi bombardeada com todo tipo de denúncia. E aí se faz uma nova licitação, e quando a nova licitação for feita e declaradas as empresas ganhadoras e tudo certinho nos trinques, elas assumem e cai fora, no caso a circular, que ficaria nesse período de transição. Detalhe importante, a decisão que saiu da Vara da Fazenda Pública do Dr. Silas Silva Santos, que é uma decisão, parece um livro, perdi mais de hora estudando aquilo ali. A decisão é em cima de uma ação civil pública. O que é isso? É um processo movido pela circular porque ela quer voltar? Não, porque a circular não tem que meter o dedo nessa história, não tem que meter a colher nessa história, por uma razão muito simples. Ela não disputou a licitação. Ela não é parte diretamente interessada na questão da licitação. Ela não tomou parte nisso. Então não foi movida pela circular, não foi movida por nenhuma das outras empresas participantes das licitações. Nenhuma. A ação civil pública foi movida pelo promotor de justiça Uriel Queiroz, ou seja, pelo Ministério Público, que é advogado do Estado, que defende a sociedade. Por isso eu digo, de todas as 6 ações judiciais deste caso do transporte público, a única que cuida dos interesses coletivos do meu, do seu, de todos nós que eventualmente dependemos do transporte público, a única é esta do Ministério Público, é esta ação civil pública. Por isso, ela tem um peso muito grande, porque ela não defende interesse particular, não defende interesse privado, não defende interesse desta ou daquela empresa em detrimento de outras. Esta defende a população. Isso tem um peso muito grande. Mas, gente, o programa está só começando. Esse assunto nós vamos esmiuçar a partir de agora para você. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos.
Muito bem, hoje é quarta-feira, 17 de julho. Nessa data, em 1918, após eclodir a Revolução Russa no ano anterior, foi em 1917, o czar Nicolau II da Rússia, a esposa, filhos e 4 criados foram assassinados por membros do Partido Bolchevique, isso na Revolução Russa. Em 1955, nessa data, era inaugurada a Disneylândia. Em 1994, o Brasil conquistava o tetracampeonato mundial de futebol. Estão faltando 167 dias para o final do ano. E começa aqui a edição de número 139 do Hora H pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural, ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E veja agora os principais destaques desta nossa edição do Hora H. Protesto. Médicos rejeitam o programa federal Mais Médicos com mobilização aqui em Marília. Uma das propostas é abrir 11 mil novas vagas em faculdades de medicina até 2017. Casa própria. Sindicato dos Comerciários inscreve interessados para mais 238 casas com financiamento da Caixa. Crédito é liberado sem necessidade de ir ao banco e as casas não passarão por sorteio. As prestações serão em torno de R$ 450. Agora vamos falar dos ônibus. Tudo como antes. Advogado das novas empresas de ônibus garante que nova sentença não vai mudar nada. Cristiano Mazeto afirma que Grande Marília e Sorriso vão continuar operando o transporte público. Já advogados ligados ao outro lado entendem que a decisão muda tudo sim. Saem as novas empresas e volta a empresa circular até a realização de nova licitação. Posições conflitantes. Antes de eleito, prefeito era contra formato das licitações dos ônibus. Uma vez no cargo, gabou-se da coragem que teve para tirar a circular e pôr as novas empresas no lugar dela. Você vai ver os dois momentos aqui no Hora H a partir de agora. Muito bem, vamos ao primeiro bloco de notícias do Hora H. E antes da gente entrar no assunto que eu julgo principal do dia, que é essa questão do transporte coletivo, até porque desdobramentos existirão com toda certeza absoluta, né? Os advogados já estão se mobilizando de ambas as partes, de ambos os lados. Vamos falar aqui de casa própria, que interessa a todo mundo. Estão abertas as inscrições de interessados para mais 238 casas com financiamento da Caixa, que serão construídas através do Sindicato dos Comerciários de Marília, os Sim Comerciários. Trabalhadores de qualquer categoria profissional podem se inscrever e a liberação do crédito, isso é muito bacana, hein? É feita sem a necessidade de ir ao banco. Em 10 minutos, é um sistema online de dentro do próprio sindicato. Você vai lá, faz a sua inscrição, preenche o cadastro. Em 10 minutos o pessoal tem a aprovação ou não do seu cadastro, a liberação ou não do crédito e você já escolhe, inclusive, o lugar onde vai ficar a sua casa dentro do núcleo habitacional. Uma coisa muito bacana. Isso daí é realmente primeiro mundo, hein? O núcleo habitacional Jardim Veneza vai ser construído em área na zona oeste da cidade, anexa ali ao Comerciário Zoom, terá água, esgoto, guias e sarjetas, asfalto, iluminação pública e arborização nas ruas. Tem um fundão lá no terreno que já tem um bosque, mas que está bastante
danificado, ele tem que ser recuperado. E há um interesse todo por parte do Sindicato dos Comerciários, que é o responsável pela construção desse núcleo habitacional, de recuperar esse bosque com árvores nativas, frutíferas, essas coisas todas. Vai ficar uma maravilha, porque é próximo ali do Itambé, ali na zona oeste da cidade. O importante também é observar que, além de tudo isso que eu já falei, que vai ter nesse núcleo, as casas terão 44 metros quadrados de construção, terreno 8x20, dá para construir mais depois, ampliar, modificar, tudo com laje, com azulejo no banheiro, na cozinha, energia solar e por aí vai. Presidente dos 5 comerciários, responsável, aliás, pela construção de 17 núcleos habitacionais aqui na cidade, tem um apenas que foi feito em Veracruz, então são 16 aqui em Marília com este, mais aquele de Veracruz, 17, total já de 5.000 ou 5.000 e poucas moradias construídas através do sindicato. O presidente Mário Herrera explicou à reportagem do Hora H quem pode se inscrever para as casas do Jardim Veneza. Preste atenção. Quem tem fundo de garantia, quem é empregado, até o autônomo, se caso necessitar, nos procure, que pode ser habilitado em questão de 10 minutos. Eu sempre digo, que eu reafirmo, o sindicato não faz exclusividade da categoria. Nós não podemos, não temos esse direito, por se tratar um fundo extensivo a todos os trabalhadores. E caso do autônomo, ele também ele não pode ser discriminado porque ele não tem fundo de garantia. Enfim, todo mundo que está interessado, favor comparecer à Rua Catanduva 140, no horário comercial, estaremos aqui para atendê-lo. Hora H. Catanduva 140, facinho de tudo. Você vem ali pela 15, é facinho para você chegar na Catanduva, é pertinho, fica entre a 15 e a São Luís, né? Não tem como errar. Veja agora todas as facilidades oferecidas pelos 5 comerciários para liberação de crédito para casa própria. Veja que é tudo muito fácil, realmente simplificadíssimo. Maria Herrera fala também dos requisitos básicos, aquilo que é exigido basicamente para a pessoa poder se inscrever. Certidão de casamento, se casado, RG, SIC, o CPF dos dois interessados, no caso do casal, e a carteira profissional. Se não tiver carteira profissional, se for autônomo, é a inscrição de autônomo dele. Então é bastante simples, o processo é feito por nós aqui no sindicato, via online. Nós temos essa capacidade de atender o trabalhador hoje, em questão de 10 minutos apenas, ele sai com a casa própria. Sem necessidade de ir ao banco. Sem enfrentar fila, sem enfrentar aquela porta giratória, que aquilo é um terror. Eu acho que aqui, com toda a comodidade, com aguinha gelada, cafezinho, e em 10 minutos você já pensou sair com a sua casa própria? Já saber onde é que lugar que você vai morar? Você sai com o número de lote e quadra certinho. Então eu acho que é uma facilidade muito grande e que é bastante importante. Sem sorteio. Ele escolhe o local que ele vai morar. Hora H. Muito bacana, né? Muito bacana. Com financiamento feito pela Caixa Econômica, seguindo critérios do programa Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal, as novas casas terão abatimento sobre o preço final. Prestação pequena e juro mensal menor que 0,5%. Preste atenção, porque o Mário Herrera vai falar tudo isso, mas ele começa informando a renda familiar mínima exigida para se inscrever nesse programa. É R$ 1.600 para cima. Eu não posso fazer habilitação abaixo disso. Ele, 1.600, ele financia uma casa de 100 mil com desconto de 17.900 do projeto Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Então, existe esse desconto. Então, do líquido é que ele vai pagar a prestação, aproximadamente 400 a 450 reais por mês. Um detalhe,
Isto, casa dele, própria dele. É isso que é bastante importante. O aluguel é que nem enxurrada. Passa na frente e vai embora. Você não vê fim. Então, 30 dias passa muito rápido. Então, é melhor pagar a casinha dele, de 400 a 450, uma casa que vale 100 mil reais. Então, ele vai ter um desconto e já está ganhando 17.900. E a preocupação sempre é o juro. De quanto é o juro? O juro é um absurdo. O juro é 4,5% ao ano. Ele gira em torno de 0,375 ao mês. Então, não chega 0,5%. Então, eu acho que é o juro mais baixo do Brasil, é do projeto Minha Casa Minha Vida. Hora H. Olha, a gente vai voltar a tratar dessa questão nas próximas edições do nosso programa, até porque as inscrições estão abertas, Rua Catanduva 140, nos 5 comerciários, e é interessante que não tem sorteio para as casas, é através de programa subsidiado do governo federal, financiamento pela Caixa Econômica Federal, e o mais interessante, não precisa ser comerciário, não precisa fazer parte deste sindicato. Qualquer trabalhador de qualquer categoria profissional, inclusive autônomos, podem se inscrever. Qualquer pode se inscrever. É claro que precisa preencher os requisitos e ter o crédito aprovado pela Caixa, mas aí é com a Caixa, não é lá com o pessoal do sindicato. E o mais bacana, o sindicato dos comerciários já vai indo aí para mais de 5 mil unidades habitacionais construídas entre Marília, tem um núcleo lá feito em Veracruz, os outros todos aqui na cidade, mais de 5 mil unidades habitacionais. Tem know-how, qualidade, garantia das casas e outras coisas mais. Muito bacana isso daí. Se todo sindicato fizesse isso, se o próprio poder público, a prefeitura fizesse isso em toda a gestão, nós não teríamos mais déficit habitacional aqui no município. Infelizmente temos e bastante. Nós vamos ao breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Enquanto isso, já vou abrindo, olha o pacotão aqui, tá vendo? Olha o pacotão. Tudo que eu consegui levantar de informação sobre essa história dos ônibus, eu botei aqui dentro. Vou destrinchar a coisa já para os senhores aqui no estúdio. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim.
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco de notícias do nosso programa. Mostrar aqui apenas alguns jornais da edição de hoje. Jornal Correio Mariliense. Reviravolta. Justiça anula licitação do transporte coletivo. O juiz Silas Silva Santos anulou a licitação que habilitou as empresas Viação Sorriso de Marília e Viação Grande Marília para executar o serviço de transporte público. A Prefeitura de Marília tem prazo de 5 dias para notificar as duas empresas e suspender as operações. A decisão, no entanto, não tem validade por causa de uma decisão do desembargador Urbano Ruiz, que determinou a operação das duas empresas e o impedimento da empresa circular de explorar este mesmo serviço. Ou seja, continua a confusão. Está aqui o jornal Correio Mariliense, manchete na edição desta quarta-feira. Jornal da Manhã, nosso parceiro Jornal da Manhã, sempre divulgando nosso programa. Transporte público, decisão de mérito, é a primeira, anula a licitação e circular deve voltar aos serviços. Justiça determina prazo de 5 dias para a suspensão das atividades da Grande Marília e da cidade Sorriso, ok? Aí, portanto, que os jornais trouxeram. A decisão, senhores, é esta aqui. Tudo isso que os senhores estão vendo aqui, ó, essa papelada toda, é grande, hein? É grande. Eu nem tive a pachorra de contar. 34 páginas. 34 páginas, a decisão é do dia 15 de julho, portanto de segunda-feira. Ontem nós tomamos conhecimento e a publicação ocorreu hoje dessa decisão do Dr. Silas Silva Santos, que é juiz de direito titular da Vara da Fazenda Pública do Fórum de Marília. A decisão eu já comentei aqui na abertura do programa, mas antes até da gente entrar nessa questão, eu preciso fazer algumas observações que são bastante interessantes. Por que Vara da Fazenda Pública? Por que a Vara da Fazenda Pública? E tem gente que fala, mas tinha ação correndo na terceira vara, do Vara Civil do Fórum de Marília. Tem ação correndo na quinta Vara Civil do Fórum de Marília. Tem ação na Vara da Fazenda Pública. Que história é essa? O negócio é o seguinte, essa ação civil pública, movida pelo promotor de justiça Uriel Queiroz, que é representante do Ministério Público aqui de Marília, ou seja, ação civil pública movida pelo Ministério Público de interesse coletivo, não tem lado, não tem empresa interessada, é a coletividade, é defesa da sociedade, dos interesses coletivos e interesses da população, ok? Essa ação civil pública foi impetrada e caiu na Vara da Fazenda Pública porque foi criada a Vara da Fazenda Pública em agosto de 2012. Então, tudo referente a essas questões da Fazenda Pública passaram dessa data em diante, de agosto do ano passado para frente, a correr pela vara específica que trata desse tipo de coisa, que é a Vara da Fazenda Pública. Então, ela foi criada em agosto de 2012 e só assumiu as novas ações. As ações antigas, que já estavam na terceira Vara Civil, na quinta Vara Civil, os mandados de segurança na primeira vara, em outras, e tudo mais, isso continuou correndo por onde estava. E por que foram para lá antes? Porque ainda não existia a Vara da Fazenda Pública. Então, por isso que se estabeleceu esse conflito, essa confusão. Uma hora é vara não sei das quantas, outra hora é vara não sei de lá, e agora a Vara da Fazenda Pública. A Vara da Fazenda Pública é onde esses casos devem ser discutidos. Porém, a criação foi em agosto de 2012, só daí em diante o que entrou, que é dessa alçada, foi para lá. O restante continuou tramitando nas suas varas de origem. Muito bem, então feita essa observação, voltemos aqui à decisão do Dr. Silas, que é bastante extensa, está no nosso Facebook, na página do Hora H. Ele faz toda uma fundamentação da página número 8 até a 34, toda uma fundamentação aqui, da decisão que ele tomou. Segundo os entendidos, segundo os advogados, pessoal que manja do negócio, o Dr. Silas Silva Santos foi absolutamente correto, brilhante, diz que é uma decisão extremamente bem estribada e que não haverá
de existir muita contestação em cima disso aqui, não. Podem existir questionamentos, que o direito ele suscita esse tipo de coisa, mas que vai ser muito difícil mudar o rumo das coisas aqui. É importante observar que o doutor, eu vou lá no finalzinho da decisão dele, o doutor Silas Silva Santos, ele deixa claro que as licitações foram simplesmente anuladas. Ele escreve aqui: o risco de dano irreparável ou de difícil reparação advém da própria gravidade de manutenção de uma situação de fato em contraste evidente com a ordem jurídica. Você vai vendo aí imagens dos ônibus. Até porque não se pode admitir que o município mantenha contratos administrativos com as empresas RES, ou seja, Grande Bauru e Cidade Sorriso, Grande Marília e Sorriso de Marília, como queiram, sem o indispensável suporte da licitação válida. Então, ele anula as licitações, diz então que por estarem nulas as licitações, o município não tem porquê, não há sustentação jurídica para manter os contratos administrativos que ele tem com essas duas empresas. Ausente a licitação válida, inviável a contratação direta em hipótese em que a licitação mostra-se imprescindível. As considerações em torno do valor das tarifas, porque houve uma alegação por parte dos advogados das novas empresas, de que, além de tudo, elas oferecem ônibus novos, oferecem tarifa mais em conta, R$ 2,15 contra R$ 2,30 da empresa anterior. Aí o juiz escreve aqui: as considerações em torno do valor das tarifas atualmente praticado e da existência da frota nova de veículos são bem reduzidas. As considerações são bem reduzidas e ele destaca, para não dizer insignificantes, quer dizer, isso não tem nada a ver com a discussão da coisa, diante da magnitude da EIVA reconhecida nesta sentença. Qual é a EIVA reconhecida na sentença? As licitações anuladas, e ele determina a suspensão imediata dos contratos com as novas empresas e determina que, está escrito aqui na decisão do Dr. Silas, determina que em 5 dias o município de Marília suspenda as atividades das empresas RES, Grande Marília e Sorriso de Marília. A partir disso, o município tem que cumprir o determinado na Lei Municipal 7.166, que é de 2010, e especialmente o artigo 1º do Decreto Municipal número 10.707, que é de 2012. O que é que diz esse artigo 1º? Fui buscar, entrei lá no site da Prefeitura, peguei aqui, lá no Diário Oficial do município de Marília, os senhores estão vendo aqui, Diário Oficial do município de Marília, peguei aqui, decreto número 10.707, é de janeiro de 2012, artigo 1º, o juiz mandou cumprir isso aqui. Artigo 1º, a atual operadora do sistema de transporte coletivo de passageiros de Marília, 2012, a atual operadora era quem? Circular. Deverá garantir a continuidade da prestação do serviço até o dia imediatamente anterior à data de início da operação comercial pelas novas empresas que forem designadas por serviço, escolhidas através dos processos de licitação, concorrências número 022/2010 e 023/2010. Concorrências essas que foram anuladas em decisão de mérito na ação civil pública, julgada e publicada hoje pelo Dr. Silas Silva Santos. Então, a se cumprir isto aqui, estão anuladas as licitações e quem deve garantir o transporte público é a empresa imediatamente anterior. Quem é que operava em 2012? A empresa que operava era a Circular. É isso que se entende até o momento, ok? Beleza, um passo adiante. Dr. Silas Silva Santos continua escrevendo e ele diz assim, que devem ser cumpridos, deve ser cumprido aquilo que está na lei, nesse decreto que eu acabei de passar para os senhores, uma vez que não existiu início legítimo da operação pelas novas empresas concessionárias do serviço. Por que não existiu o início da operação, o início legítimo da operação comercial das novas empresas? Não existiu porque as concorrências foram anuladas pelo juiz. Porém, senhores, corta para mim aqui, por favor, vamos parodiar lá o Marcelo, da Rede TV ou da Record? Da Rede TV, né? Rede TV. Olha aqui, ó. Porém, fica deferida a antecipação dos efeitos de tutela nos termos acima indicados. Porém, o cumprimento da medida aqui determinada fica obstado
fica prejudicado enquanto tiver eficácia a decisão proferida pelo desembargador Urbano Ruiz, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o doutor Silas, em 34 páginas, anulou as licitações dos ônibus, mandou em 5 dias, que vai vencer domingo, segunda-feira já tem que estar outra empresa operando, segundo a decisão dele, mandou tirar as empresas que estão aí. Tomou toda essa decisão, mas disse que isso tudo só se aplica depois que perder efeito a decisão do desembargador Urbano Ruiz. Fui caçar a decisão do desembargador Urbano Ruiz. Gente, andei ontem feito égua de oveiro. Tá aqui. Não, isso aqui é outra coisa. É tanto papel que você fica doido aqui. Tá aqui. Muito bem, olha aqui, a decisão é de 18 de junho de 2013, desembargador Urbano Ruiz. Foi uma apelação feita pela Transporte Coletivo Grande Bauru e Viação Cidade Sorriso. Reclamação com pedido de liminar. Liminar, porque é medida precária. Caiu na 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Escreve o desembargador Urbano Ruiz, em 18 de junho deste ano. Defiro a liminar. Ele defere o pedido feito pelas empresas. Defiro a liminar para garantir que as empresas vencedoras da licitação Grande Bauru e Cidade Sorriso continuem operando o serviço de transporte de passageiros do município sem o retorno da antiga concessionária. Quem é a antiga concessionária? A Circular. Essa é uma decisão liminar, precária, provisória, do Tribunal de Justiça, da 10ª Câmara de Direito Público, da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, desembargador Urbano Ruiz. Ok? Esta decisão do Dr. Silas é de mérito, não é decisão precária, é decisão de mérito, definitiva. Agora precisa ver os conflitos aí de competência, eu não sou advogado, não sei o que é que vai acontecer. Mas enquanto perdurar isto aqui, que os advogados ligados ao grupo da Circular entendem, e ligados às outras empresas que disputaram as concorrências, entendem, não é? que isso aqui cai por terra automaticamente, porque isto anula as licitações e derruba todos os efeitos produzidos a partir das ações em cima das licitações, então isso aqui cairia por terra automaticamente, tem que cumprir o que o doutor Silas mandou, tira as novas empresas, entra a Circular novamente. É o que está aqui, é o entendimento deles. Aí eu fui conversar com o advogado Cristiano Mazeto, que é o advogado que representa as empresas Cidade Sorriso e Grande Bauru, e o doutor Cristiano já pensa diferente, está assim bastante tranquilo, dizendo que na verdade não muda absolutamente nada. Por quê? Porque esta decisão, embora precária, embora liminar, embora em cima de algo que se produziu a partir das ações, são medidas mandados de segurança e outras questões mais, embora tudo isto, isso aqui é que vai prevalecer. Doutor Cristiano, muda alguma coisa? Eu gostaria que o senhor falasse para a gente. Por enquanto não muda nada, as empresas continuam funcionando normalmente, até porque a própria sentença faz a ressalva de que somente terá uma eficácia após discutida uma outra decisão do tribunal que está se sobrepondo à própria sentença. Agora, por se tratar de uma decisão de mérito, uma sentença que analisou o conteúdo, o mérito da ação civil pública, isso muda alguma coisa em relação às outras decisões que foram todas precárias, liminares e outras coisas mais? Também não. Até porque o cerne da discussão dessa sentença, onde o juiz entendeu pela anulação do certame, já foi discutida pelo tribunal. Então já há um precedente do tribunal discutindo esse mesmo caso e garantindo a validade do próprio certame nesse aspecto do qual o juiz se fundamentou. Então daí o porquê nos dá uma certa tranquilidade, porque certamente esses recursos vão ser enviados para o tribunal e uma nova discussão será reaberta nesse mesmo flanco. Hora H. A coisa vai longe, viu? Cada vez que eu leio aqui, encontro coisas que me chamam a atenção, daqui a pouco eu vou falar para os senhores. Apesar desse entendimento e da tranquilidade demonstrada, o doutor Cristiano Mazeto, que gentilmente nos atendeu, disse que recorrerá ao Tribunal de Justiça de São Paulo contra a sentença, essa decisão aqui, do doutor Silas Silva Santos, aqui de Marília. Mas ele esclarece os motivos para fazê-lo. Nós temos que recorrer, até porque se não recorrermos, aí sim a sentença passaria a ter toda a sua validade. Então é necessário que nós sim interpuséssemos aí todos os recursos necessários. Hora H.
Claro, né? Se ele não recorre, aí sim vale, mas recorrendo, deixa de valer. E eu penso assim, independentemente de recorrer, então tem valor aquilo que está escrito aqui. Porque senão não dependeria de recurso. É o meu entendimento, não sou advogado, sou leigo. Mas ele vai recorrer por quê? Se isso aqui não muda nada no entendimento dele. O que prevalece é essa decisão liminar e não essa que é decisão de mérito. Ele vai recorrer para que isto não tenha efeito. Se ele vai recorrer para que isso não tenha efeito, é porque isso tem efeito. É o meu entendimento, aí não estou discutindo nem nada, é apenas uma posição aqui divergente. Apesar do juiz titular da Vara da Fazenda Pública determinar na sentença um prazo de 5 dias, a contar de hoje, para a Prefeitura suspender as atividades das novas empresas de ônibus, o advogado Cristiano Mazeto afirma que esta decisão não tem como ser cumprida. A Prefeitura não vai cumprir isso aí, na opinião dele. Veja mais esse trecho, que é importante, da entrevista do Dr. Cristiano à Hora H. Não há forma de ser cumprida agora, porque o próprio juiz, em sua sentença, em sua parte final, ele diz que antes de ser cumprida essa determinação da qual ele expôs na sua própria sentença, deve ser observada a decisão do desembargador Urbano Ruiz do Tribunal de Justiça. Então, enquanto válida aquela decisão que determinou que as empresas funcionassem e afastassem a antiga empresa, ele não pode dar validade a essa determinação, a esse comando sentencial, até que aquela decisão continue válida do Tribunal de Justiça. Quer dizer, Apesar de tudo, permanece tudo como está, ou seja, Grande Marília e Sorriso de Marília continuarão circulando. Tudo permanece inalterado até que se venha uma nova decisão, afastando a decisão do tribunal e aí sim dando uma eficácia para essa sentença do juiz Dr. Silas Silva Santos. Por enquanto isso não ocorre. A decisão do desembargador Urbano Ruiz ela é válida, continua válida, e isso vai depender ainda de um julgamento de mérito daquela reclamação que está no tribunal. Enquanto isso não ocorre, tudo permanece como está. Hora H. complicado esse negócio, né? Para as pessoas entenderem é uma coisa... Quem está no meio já tem dificuldade, imagine para quem está absolutamente de fora, né? O doutor Silas, na sentença dele, ele fez muitas observações aqui que são extremamente interessantes, viu? Por exemplo, ele diz aqui, ó... Isso aqui é muito interessante. A meu sentir, é o entendimento dele, o vício verificado, vício, ilegalidades e irregularidades denunciadas contra as licitações, o vício verificado é radical, insuperável, pois a inversão da ordem de fases chegou a envolver a situação de 4 concorrentes: Transporte Coletivo Grande Bauru, Viação Sorriso, Autoviação Santo Antônio e Sertãozinho Transportes e Serviços, todas elas abrangidas por decisão imotivada e destituída de regular contraditório. A licitação como um todo está irremediavelmente comprometida. Daí as concorrências 022 e 023 de 2010 serem nulas desde a fase de habilitação das empresas. Posto as considerações, julgo procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, então não é nenhuma empresa que está movendo essa ação, o Ministério Público, que fique claro, em face do município de Marília, da Transporte Grande Bauru, da Aviação Cidade Sorriso, para anular as concorrências públicas desde a fase de habilitação, inclusive ficando anulados os contratos daí decorrentes e as respectivas ordens de serviço. O negócio é pesado, gente, o negócio está bem estribado. E ontem, a Prefeitura Municipal emitiu uma nota para a imprensa, nota esta, vou até tomar a liberdade de pegar aqui em meu Facebook, no meu Facebook, mas na página do programa, a Prefeitura emitiu uma nota para a imprensa dizendo que não havia ainda sido notificada de nada, que aguardaria esta notificação para depois se manifestar. De acordo com a Procuradoria-Geral do município, a Prefeitura ainda não foi notificada sobre a sentença proferida pela Justiça no tocante ao certame licitatório do transporte coletivo e só irá se manifestar após a comunicação oficial. Isso aqui foi mandado para a imprensa por volta lá de umas 4 da tarde, 5 da tarde, sei lá, 6 da tarde. Foi no final da tarde que eu recebi em meu e-mail esta comunicação que veio da jornalista Cristina Meirelles, que é da assessoria de imprensa da Prefeitura de Marília. Mas
Eu fui ao fórum, lá a Vara da Fazenda Pública, e tirei uma cópia, pedi lá para um amigo meu advogado, tirei uma cópia, que é pública, né? Da certidão em que o procurador do município, doutor Domingos Caramaschi Júnior, que está a assinatura dele, tomou ciência, ele foi intimado no balcão da Vara da Fazenda Pública, aqui está a certidão emitida, ele foi intimado da decisão do Dr. Silas. Então, a nota para a imprensa, dizendo que a Procuradoria-Geral do município não havia sido comunicada ainda, saiu depois do procurador do município ter sido intimado. Então, o que é correto? É a comunicação aqui, a certidão emitida pelo fórum, ok? Pela Vara da Fazenda Pública, que eu tenho em mãos, ou a nota da imprensa. Confuso o negócio. Hoje entrei em contato com o pessoal da assessoria de imprensa, pedi um esclarecimento sobre isso. E me disseram que somente à tarde é que isto deverá ocorrer, deverá acontecer. Agora, eu quero ir mais além. Porque tudo isso está acontecendo, essa confusão toda, se ficam as empresas que estão aí, se volta a circular, e aí tem gente dizendo, pô, mas vai voltar a circular, o ônibus é velho, vai voltar a circular porque é isso, porque é aquilo. E eu digo o seguinte, se de fato tiver validade, for cumprida a decisão do Dr. Silas e as novas empresas forem retiradas por força dessa ordem judicial, a prefeitura tiver que suspender a operação das novas empresas, que bom que tenha circular, que ela não foi embora, que os ônibus estão aí e ainda com funcionários. Talvez até ela acreditasse que isso aqui pudesse acontecer, por isso manteve a sua estrutura. Porque se não tivesse ela aí e de fato isso for cumprido e as empresas saírem, você ia pôr quem no lugar? O Dunha para transportar a população para baixo para cima, 50 mil pessoas por dia? Que jeito? Então, existem coisas que são providências lá de cima para a população não pagar o pato, né? Muito bem. Mas agora eu quero ir mais adiante nessa história, porque toda essa confusão está acontecendo por conta de licitações eivadas, contaminadas de vícios, de problemas, irregularidades, ilegalidades, denúncia de corrupção, de pagamento de propina, de cartas marcadas, pagaram para essa ganhar, é o que se denuncia. São 6 ações, uma civil pública que é de interesse da coletividade, Ministério Público defendendo a sociedade, e 5 de interesse de outras empresas participantes do certame. Aqui cada uma tem o seu interesse, cada uma puxa a brasa para sua sardinha. Aqui, Ministério Público, que é esta é defesa da coletividade. Por isso que eu dou um valor muito grande para isso. Muito bem. Mas se o problema todo está na origem, nas licitações, vamos voltar um pouco no tempo e a gente vai encontrar, voltando um pouco no tempo, um Vinícius Camarinha antes das eleições e outro Vinícius Camarinha depois de eleito prefeito. Ele, candidato, compareceu a uma sabatina no Centro Diocesano de Pastoral da Igreja Católica, ali na rua José Bonifácio, no Palmital, e foram feitas várias perguntas, uma delas sobre transporte público, e ainda estava em curso as licitações, mas já se sabiam que 2 empresas haviam sido declaradas vencedoras. Vamos ver o que o Vinícius falou naquela ocasião. Ele não era o prefeito, era só candidato. O que é que o Vinícius falou naquela ocasião? Ele, na verdade, foi em agosto do ano passado, 60 dias antes das eleições, ele se posicionou absolutamente contrário à forma como as licitações foram feitas. Note que ele chegou a dizer que se fosse o prefeito, se ele já fosse o prefeito, ele faria tudo diferente do que fizeram o Mário Bugarelli e o Tiziano Toffoli. Ele estava, portanto, desaprovando as licitações. Então, este é o primeiro Vinícius Camarinha. Veja. Já existe uma licitação, 2 empresas já ganharam a concorrência para servir a população. No entanto, eu não concordo com a forma que foi feita, porque eu desejo que haja 2 empresas concorrentes entre si. A licitação que o atual governo fez foi de uma licitação dividindo região. Uma empresa ganhou a Zona Norte, a outra empresa ganhou a Zona Sul. Mas a impressão que dá quando fala 2 novas empresas é que elas serão concorrentes, mas não serão. Elas dividiram a cidade em 2 e vão usufruir os espaços entre elas. Eu, se fosse eu, o prefeito, teria feito diferente. Eu faria uma concorrência pública para 2 empresas disputarem entre si. Hora H. Esse foi o primeiro Vinícius Camarinha, ainda candidato. Se fosse ele o prefeito, ele faria diferente. Ele não concordava com o que estava sendo feito.
foi eleito, foi empossado prefeito. Aí um outro Vinícius Camarinha entrou em cena, diferente daquele candidato que era contra as licitações daquela maneira. Embora ele tivesse a oportunidade, o direito e até o aconselhamento dos seus companheiros políticos na Câmara Municipal, o próprio presidente Luiz Eduardo Nardi fez um requerimento e mandou para ele, dizendo: revoga tudo isso imediatamente, que está tudo errado, faça nova concorrência pública. Embora tudo isso, ele mudou de posição. E o Vinícius mudou de posição e ainda bateu no peito, dizendo que estava tendo, entre aspas, coragem para enfrentar essa problemática em que se transformou a operação do transporte público aqui na cidade, mesmo sem existir ainda nenhuma decisão definitiva da Justiça sobre nenhuma das ações impetradas neste caso. Ou seja, era o Vinícius, diferente daquele candidato, era outro Vinícius, o Vinícius número 2, bancando ele na condição de prefeito, bancando uma situação que nem a Justiça havia decidido ainda. Vamos ver esse outro Vinícius. Na verdade, é um áudio distribuído pela assessoria de imprensa da Prefeitura para todos os veículos de comunicação no dia 19 de maio, um dia depois dele ter coragem de peitar tudo, de não aguardar sequer decisão da Justiça, tirar a circular e botar as duas novas empresas para operar. Veja aí. O nosso governo enfrentou todas essas questões, tivemos a coragem de enfrentar tudo isso para oferecer e homenagear a população trabalhadora que usa o transporte público, e nós exigimos que esse transporte seja realmente da melhor qualidade para atender toda a nossa população. Hora H. Aqui a gente é bastante transparente, a gente é ético e, acima de tudo, a gente procura ser independente, obviamente, e imparcial, acima de tudo. Então eu não estou aqui cutucando puxando sardinha para o outro, eu estou tentando interpretar toda essa confusão. Mas nesse caso aqui do Vinícius número 1, Vinícius número 2, eu só pergunto a ele próprio e aos companheiros políticos dele, os assessores: qual dos dois Vinícius falou a verdade? Aquele que dizia que não concordava com aquele tipo de licitação, que faria tudo diferente, ou depois de eleito aquele que concordou com tudo e sustentou, mesmo sem nenhuma decisão definitiva da Justiça e contrariando seus próprios companheiros políticos na Câmara Municipal? Em qual dos dois Vinícius eu devo acreditar e confiar? Naquele que falou uma coisa antes ou neste que falou outra coisa depois? Olha a confusão! É brabo o negócio. Tem muita coisa que eu quero falar a respeito desse assunto ainda. Eu me informei, gente. Eu passei, era 9h30, 10 horas da noite, eu estava correndo atrás disso ontem ainda. Tem muitas ações em andamento. Eu tenho aqui informação para mais de metro que nós vamos, ao longo da semana aí, vamos ver o que é que vai acontecer também. Nós vamos estar discutindo, eu quero apresentar para os senhores, não quero esgotar esse assunto, até porque esse assunto não vai ter fim agora, ok? O que se tem é uma decisão que ainda não pode ser aplicada segundo um, que deve ser aplicada imediatamente segundo o outro. A batata quente está no colo da Prefeitura, Procuradoria-Geral do município, que se lasque para ver o que é que faz. Eu só quero, para encerrar esse assunto, chegar nessa questão aqui, ó. Jornal Folha de São Paulo, domingo. Filhas da Corte. É o tal do filhotismo, não mais nepotismo. Os filhos que são colocados em cargos públicos. Tal. Agora é filhotismo, segundo o Joaquim Barbosa, o ministro lá do STF, Supremo Tribunal Federal. Se tem filhotismo lá em Brasília, nessa própria decisão aqui do desembargador Urbano Ruiz, esse advogado aqui também tem pai lá no meio do negócio. E parece que tem filhotismo aqui em Marília também no meio dessa história das empresas de ônibus. Então, Cristo, rogai por nós. Tchau. Até amanhã com mais uma edição do Hora H. Encerra com as imagens do protesto dos médicos aí que não concordam com a questão do Mais Médico, projeto da presidente Dilma Rousseff. Nós tivemos ontem o protesto aqui na cidade. Pode soltar aí enquanto a gente vai indo embora. Tchau, tchau. Um abraço.